E hoje vamos ver os canais unitários, que nada mais é que uma técnica de equilíbrio yin e yang, tá? Só que com pontos específicos que se correspondem entre si. Então, vocês vão perceber pela própria anatomia dos pontos, dos meridianos, que eles têm uma ligação. Então, por exemplo, problemas que estão relacionados à bexiga, né, que tem a ver com o trajeto, com o meridiano, como tratamentos de coluna, ciático, eu vou combinar com pontos de intestino delgado. Então, combinando elemento água com elemento de fogo, por exemplo, tá? E são níveis energéticos. Então, o primeiro nível chama Tai-Yang. Esse nível é o mais Yang que nós temos no nosso corpo, tá? Então, seria a primeira camada, o primeiro nível energético, que vai combinar o meridiano da bexiga com pontos também de intestino delgado, tá? Então, se a gente for relembrar, a gente sabe que o meridiano da bexiga ele é externo, né? Então, ele vai terminar lá no quinto dedo do pé. E o intestino delgado também vai passar aqui, no quinto dedo, só que da mão. Então, eles têm essa correspondência de anatomia e nível energético. O segundo nível chama Shao Yang, que seria um nível intermediário. Então, ele é Yang, só que ele está abaixo do Tai-Yang. E ele corresponde ao vesícula biliar e o triplo aquecedor. Tá? Então, no nosso segundo nível. A terceiro nível, ele ainda é Yang, só que ele é um pequeno Yang. Então, Yang Min significa pequeno Yang. Ele vai ser estômago e intestino grosso. Já num quarto nível, começamos o Yin. Então, percebe que tem 3 canais unitários Yang e 3 canais unitários Yin. Nesse quarto nível corresponde a baço, pâncreas e pulmão, certo? Jueyin é constituído por fígado e circulação sexualidade, ou pericárdio. E no nível mais profundo, mais yin, é o Shao Yin, que é o rim e o coração, tá? Então, esse é o mais interno, como eu sempre falo para vocês. O que está mais escondido, realmente são as estruturas mais nobres do nosso corpo. Que é constituído pelo rim, que guarda a nossa essência, nossa energia ancestral, e o coração, que é o imperador, né? É onde passa todas as emoções. Tá? Por mais que ele tenha a emoção correspondente do elemento fogo, todas as outras 4 emoções e mais a dele passa pelo coração. Ele tem um fluxo bidirecional, ou seja, né, tem 2 direções, por isso que é bi. E a associação desses canais de alto com os canais de baixo se faz por meridianos secundários. Tá, então, nós temos os meridianos principais, que são aqueles 12 meridianos que vocês viram. E agora tem uma ligação entre esses. Então, são os mesmos, são pontos dos mesmos 12 meridianos, só que tem uma ligação a mais, como uma rede. Então, enquanto no 12 meridianos, acaba um meridiano e se liga a outro, nos canais unitários, eles têm uma ligação alto e baixo, através de 2 pontos de um meridiano Yang com 2 pontos de meridiano Yin, tá? E eles têm essa correspondência, tá? E quando eu falo meridiano Yang Yin, é nível de alto e baixo. Então, vão ter 2 pontos de um meridiano, por exemplo, bexiga, com 2 pontos do intestino delgado. Tá? E assim fica muito fácil o tratamento. Na verdade, esses canais unitários, eles fazem uma limpeza, como uma faxina mesmo nos nossos canais de energia. Então, por isso que o resultado é maravilhoso, tá? São pontos
que vocês podem estar associando um canal unitário ou 2, no caso vocês vão estar praticando todos eles, né, os 6 níveis, né, e sentindo em vocês mesmos, mas no dia a dia não precisa fazer os 6. Um já é suficiente. E aí vocês vão escolher de acordo com os sinais e sintomas, né? Então vocês vão fazer um diagnóstico que pode ser pela região que está acometida. Então, por exemplo, uma ciatalgia é muito fácil. Ah, tá percorrendo aqui a parte lateral. Ah, então eu penso na vesícula biliar. Ah, tá nível de coluna. Eu penso em bexiga. Tá? Então vamos relacionar aqui já para ter um raciocínio. Então, é um problema de coluna e está a nível de meridiano de bexiga. Então, ajuda muito saber a localização dos canais de energia. Porque você sabendo, assim, e consultando, né, também que nós temos os mapas, você já sabe. Ah, então está estagnada a energia, está parada ali. Então eu uso os canais de energia para quê? Para fazer essa limpeza, que seria essa faxina, entre aspas, para que o corpo se reorganize e se equilibre. Tá? Então, falei na coluna, então eu vou usar o quê? Pontos de bexiga e pontos de intestino delgado em conjunto, para alcançar esse nível da Yang. Já não, a ciatalgia está pegando a lateral da perna. Então eu sei que aqui passa a vesícula biliar, então eu já vou usar um outro nível, segundo, pontos de vesícula biliar com pontos de supratecedora. Tá? Então realmente é uma forma muito fácil. Tem acupuristas que só usam canais unitários, de tão bom que é o efeito. Tá? E assim, eu vou entrar junto com o laser, porque tem pontos que dependendo do limiar de dor da pessoa são mais sensíveis, então a gente entra com laser ou com a cromo nesses pontos também, mas usamos também agulhas. Tá, então essa associação dos canais de alto com os canais de baixo se faz por meridianos secundários, que é essa ligação a essa rede. Volta o slide, por favor. O primeiro? Sim. Tá. Necessariamente eu tenho que seguir a tabela, por exemplo. Se eu usar meridiano de bexiga com o TA, que ainda assim seria o mesmo elemento, não tem o mesmo resultado. Aí já não é técnica de canal unitário. Você pode utilizar sim, mas não é chamado. Não é que não tem o mesmo resultado, ele não vai fazer essa correspondência, porque são pontos específicos. Ó, vou mostrar, já vou adiantar aqui, porque são pontos, seria como um protocolo, tá? Então aqui, se eu usar esse ponto com esse, eu até posso, dependendo do caso. Não está errado, só que não pode ser chamado de canal unitário, porque o nível energético é esse nível, por a correspondência. E aí, se você for pensar mesmo, na localização, você vai ver que é como fosse um ponto na mão que corresponde ao pé. Então, em D2 e D3, aqui, quinto dedo. Bexiga 65 e 66 é no quinto, e é na mesma, é correspondente. E essa associação em Yang, nós temos na face e aí nessa parte do tórax e do abdômen. O bloqueio da energia, então, bloqueio ou estagnação, é a mesma coisa. Causará excesso de energia anterior e vazio de energia. Ou seja, boa noite, parou a energia. Então, imagina como um cano entupido. Tem aqui como fosse um bloqueio. Então a água, ela não consegue passar, é como a nossa energia. Bloqueou e nesse bloqueio o que que acontece? Aqui vai se acumulando água e vai ficando um excesso. E do outro lado fica vazio, porque a água não passa, como a nossa energia. Tá? Então é isso que quer dizer aqui. E isso vocês vão ler muito nos livros. E aí, esse é o entendimento, como esse cano entupido, porque um lado está vazio e o outro está em excesso, por conta desse bloqueio energético, tá? E pode ocorrer por diversos fatores, traumas em geral, ou
outras alterações. Então é por isso que é muito importante investigar a causa, porque a acupuntura ela vai agir também na causa, além da analgesia, né, e fazer esse fator anti-inflamatório. Então, algias, dores periféricas ou viscerais, ele também vai tratar. Então pode ser algum sintoma também no estômago, por exemplo, que vai estar atuando, tá? Não é só inflamações, dores em geral, tá? Com os canais unitários você pode atuar em qualquer caso. Trajeto do canal com bloqueio, dolorosos à palpação. Então, depois que você conversou com o paciente, você fez a pulsologia, você fez a inspeção de língua, você vai olhar a região que ele está se queixando. Então você vai apalpar. E se estiver dolorida, você sabe que tem um bloqueio ali energético. E aí você vai estar localizando, né, se possível, pedindo para o paciente que aponte com o dedo a região que está dolorida. E aí você vai saber qual é o canal de energia que passa ali. Porque aí você vai buscar no Atlas, né? E aí, com isso, você vai saber o melhor, porque você vai associar com as queixas e com o local daquele incômodo. Aquele local que está inflamado, que está alterado. E aí você vai lá na tabela e vai saber os pontos relacionados com o canal unitário. Manifestações clínicas de plenitude, ou seja, excesso em uma extremidade e vazio em outra. Então, o que é isso? O que pode acontecer? Está em excesso, está inflamado. E na outra região pode perder a força ou está formigando. A circulação está deficiente. Então, esse é um exemplo clássico disso. Onde tem excesso num lado e no outro vazio de energia. E também tem uma relação, assim, que é de raciocínio, que você vai trabalhar e vai escolher os melhores pontos. Porque além daqueles pontos da tabela dos canais unitários, você pode estar associando outros pontos. Então eu vou mostrar para vocês na prática como funciona isso. Então às vezes é necessário, além desses 4 pontos, associar um 5º ponto de acupuntura. E se você usar nos 2 lados, aí você vão ter, 4 pontos de um lado, 4 pontos de outro, já vão ter 8 pontos. Aí você de repente associa mais um, mais um. Então no Taiyang é mais Xue Qi. Então ele é mais externo, mais Yang, e vai ter essa concentração, ou seja, ela vai ter essa parte de sangue, muitas vezes até em excesso, só que energia pouca. Então é aquela pessoa que muitas vezes pode falar, olha, eu me sinto muito cansada, então a energia está mais baixa, mas ela tem uma boa nutrição, ela é corada. Já segundo nível é ao contrário, ele vai ter mais energia do que sangue, então muitas vezes a pessoa já está mais pálida. Então você vai relacionando. No Yang Ming, tanto a energia como o sangue vão estar a mesmo nível. Já o Tayin, mais energia do que sangue, Jueyin, mais sangue do que energia, e Shaolin, mais energia que sangue. Tá? Shaolin, como é um nível mais interno, geralmente a pessoa que tem uma debilidade, uma constituição mais frágil, que aí você tem que usar esse. Porque assim, como são camadas energéticas, você pode estar utilizando, você sempre pensa na mais externa, só que aí você vai pensar também na localização, para ter essa limpeza entre os canais de energia. Uma observação importante, quando tiver muito sangue, lógico, tem um excesso, nós usamos sangria, é clássico. Então se a pessoa realmente tem sinais de processo alérgico, ou ela está muito agitada, está muito ansiosa, isso é sinal de muito Xue, muito sangue. Muito, na verdade, o calor, né? O elemento fogo muitas vezes está mais alterado. E aí nós fazemos a sangria para fazer um equilíbrio entre a energia e o sangue. Porque assim, a energia e o sangue, eles trabalham em conjunto. Tudo no nosso corpo tem energia. Só que quem
como que o sangue, ele tem a circulação e se espalha por todo o nosso corpo? Com a energia, senão ele não se movimentava. Então, você pode comparar como uma prancha no mar. Então, a onda não faz com que a prancha movimente? É a mesma coisa a energia e o sangue. Aí você compara a onda com a energia, né? E o sangue, a prancha. Clareou um pouquinho? É que assim, o tempo inteiro o raciocínio da acupuntura é ver uma parte e um todo. E muitas vezes, lógico, na teoria realmente é difícil enxergar isso, mas com o paciente fica mais fácil. Porque aí você vai ver aquela região, muitas vezes, está com menos sangue, ou seja, está mais fria, né? Ela tem uma movimentação normal, às vezes, só que ela está faltando a circulação de sangue. Então, por isso que a gente fala que naquela região tem menos sangue. E quando tem muito, geralmente está ao contrário, está com calor. Tá? Então, quando fala muito sangue, sempre pensa mais no yang, no geral, quando está em excesso. E o Neixing, que é um dos clássicos, né? Os tratados clássicos da medicina tradicional chinesa, ele sempre fala: se a fricção, ou seja, né, aquela alteração, estiver no alto, tratar o baixo. É sempre a distância. Então, por isso que a gente sempre repete, e eu sei que vocês resistem a isso, mas sempre tratem a distância. Tá doendo aqui? Começa lá no pé. Porque o efeito vai ser muito melhor. E às vezes o aluno que está iniciando, ele pensa: nossa, mas se está aqui, se eu for aqui, vai ser mais rápido o efeito. Não, é o contrário. Vai ser mais rápido quando é a distância. Então, é como está escrito aqui. Se a afecção estiver no yang, tratar o yin. Nossa, mas como é que é isso? Quem pode me dar um exemplo disso? Se tiver no yang, eu vou tratar o yin. Como assim? Alguém relaciona? Em órgão, em víscera? Se tiver um problema de infecção urinária, ao invés de usar canal de bexiga, eu uso tipo. Perfeito. É isso mesmo. Tá? Não é que eu não possa usar, de repente, o ponto de bexiga para uma infecção urinária. Eu até posso. Mas se eu usar o oposto, muitas vezes o tratamento, a eficiência é muito maior e o resultado é maior. Porque no nosso corpo não tem nada separado. Um funciona a favor do outro. Imagina como uma grande empresa. Então, um ajuda o outro. Não é nada isolado. Nós estudamos separadamente para facilitar. Mas tem uma interação contínua. Então, não tem nada funcionando por si só. É um conjunto sempre. E na acupuntura é assim. Então, por isso que a gente estuda os 5 elementos, os canais de energia principais. E agora a gente vai deixando mais específico. Se a afecção estiver no yang, tratar... tá oposto aqui, é o yin, tá? Então aqui, leiam como estiver no yin, tratar o yang. Tá? Então, é o contrário. Então, por exemplo, uma nefrite, né? Vamos aproveitar o elemento água. Uma nefrite que é uma afecção mesmo do rim, eu trato com canal de energia da bexiga, por exemplo. Tá? Se a afecção estiver no lado direito, tratar o esquerdo. Isso chama técnica oposto. Então, se aquele paciente, ele se queixa só de um lado, faz conta, dói às vezes ombro direito, tem problema no ciático direito, tornozelo, tem vários sintomas só de um lado, não apresenta nada no esquerdo. Então, fica assim, claro que se eu tratar e colocar os pontos, isso na primeira sessão, segunda, tá? Não vai ser sempre assim, né? Então, quando tá no auge, tá bem inflamado, então eu vou usar o esquerdo, o lado esquerdo. Aí, quando melhorar, aí eu uso os dois.
Mas no primeiro momento, para ter um resultado e circular todo esse Qi, esse Shui pelo organismo e promover o equilíbrio geral do nosso corpo, tanto físico, mental e emocional, é melhor assim, sempre o oposto. E ao contrário é verdadeiro, né? Se estiver no lado esquerdo, vamos tratar com os pontos do lado direito. E assim, nosso canal de energia, eles têm profundidades diferentes, tá? Mas assim, são diferenças tênues. Não é que vai, então, num ponto mais profundo eu vou ter que colocar a agulha inteira. Não. Lógico, depende da constituição. Se for uma camada de gordura mais densa, eu posso colocar um pouquinho mais. Mas isso, de repente, numa região abdominal, né? Não vai ser assim nesses pontos de canais unitários, porque eles são geralmente a nível de mão, né? Todos eles, né? Mão e pés. Então são pontos superficiais. Só que tem uns que são mais superficiais ainda, como o ponto Ting. Pontos Ting são pontos ao redor das unhas, onde nasce a unha, que é na margem ungueal. Então, ele chama de poço. É como a energia tivesse ali extremamente densa, muito volume, como um poço de energia. Então, por isso que ele é utilizado em situações extremas. Por exemplo, a pessoa está em estado de coma, é usado o ponto Ting. Ou realmente ela está passando mal, tem um mal súbito, aí você vai lá e sangra até o ponto Ting. Porque tem muita energia. Ele é superficial, mas ele é um poço de energia, esses pontos Ting, tá? Então, eles vão ser usados para doenças congestivas, angústia, depressão nervosa, opressão torácica ou subtorácica. Então, ele tem muito a ver também com o emocional. Já o Yong, ele é chamado como um córrego, ou seja, está formando um rio, um riacho. Tá? Eles usam essas expressões para facilitar o entendimento como a energia circula no nosso corpo. E aí ele vai acelerar, então doenças de calor, febres e inflamações. Então por isso que o R2, ele é um ponto água e ele é chamado Yong por conta disso. Porque é um ponto de água que trata o calor também ao mesmo tempo. Então se vocês forem lá no Atlas, vocês vão ver que ele tem características de calor. Ele é um ponto água, só que ele tem um movimento fogo. Então ele vai tratar tudo que é relacionado ao Yang, como as febres, o calor e inflamações em geral. Já na continuação, que seria o terceiro ponto, é o riacho, ou seja, teve o poço da energia, teve aquela continuação, né? Foi formando como um riacho, que é um pequeno rio de energia, que é um embarque da energia perversa, doenças com peso, varizes, problemas genitais, atralgias, que é as doenças articulares de artrose, artrite e dores em geral. Interessante, né? Como é formado nossos canais de energia e como tem funções diferentes. Então aí agora vocês começam a associar o porquê que no Atlas tem pontos específicos que tratam coisas diferentes. Então tá no mesmo canal de energia, só que dependendo daquela propriedade, daquele ponto, se tem propriedade Ting, Yong, Yun, ele vai tratar coisas diferentes. E já o King, que né, como se fosse o rei em inglês, é o desembarque dessa energia. E aí é doenças com frio e calor, é o contrário dos pontos Yong. E geralmente eles estão relacionados a frio e calor, calafrios e febre, tosse e dispneia. E, no geral, eles estão próximos a articulações médias, como cotovelo e joelho. Também tem umas correspondências com as articulações. E o Ro, que é o encontro da energia, a transição para o interior. Então, é quando a energia, ela entra, interioriza, ou seja, ela faz aquela comunicação com o trajeto interno. Porque tem os pontos do trajeto externo, que são esses 365 pontos, mas tem ligações com a parte interna, os órgãos e as vísceras.
E essa transição para o interior são doenças com transbordamento energético, perda de líquido, suor, diarreia e hiperidrose. Então a acupuntura também trata muito bem aquela hiperidrose, né? Também nas mãos, também vai tratar com esses pontos rojos. Tá, agora vocês conseguem entender melhor aqueles termos, né? Porque vem muitos termos nos atlas. Então agora vocês já sabem identificar o que cada um faz, mesmo sem olhares indicatórios. O canal de unitários, canais, né, que nós temos vários, eles são a parte Yong e Yu. Então é o córrego e o riacho. Tá? É essa partezinha do meridiano. E a faxina, né, entre aspas, do meridiano. Enquanto que os 4 portões vão fazer equilíbrio de yin e yang no primeiro momento, esses vão fazer a faxina. Então também você pode usar, se você identificar já o canal unitário, no primeiro atendimento. Tá? Mas assim, ainda prefiro fazer organização. É como você vai fazer uma grande faxina na sua casa. Primeiro se organizar, para depois você fazer uma faxina profunda. E os 4 portões, essa organização. Porque percebe, se tiver tudo jogado no chão, você não vai conseguir lavar o chão. Primeiro você vai ter que organizar os 4 portões, que vai equilibrar yin e yang, colocar as coisas nos seus devidos lugares, para depois fazer a faxina completa. Aí entra o canal unitário. Percebe, no geral, como funciona? Porque assim, o paciente, muitas vezes, ele vem com muitas alterações. Na maioria das vezes, né? Vem com aquela lista. Então, se você não tiver uma sequência, você acaba se perdendo no caminho. Então, você inicia com esse equilíbrio de yin yang através de 4 portões no primeiro atendimento e depois você começa a trabalhar com canais unitários, por exemplo. Um varre é o Yong, então seria, né, a parte de varrer, que desliza e acelera essa energia que está parada, que está estagnada, e o outro transporta, serve de barco para carregar o sangue. Aí agora temos os próprios pontos, que nós vamos ver todos eles, e vamos fazer também o atendimento. Então, o primeiro deles é composto de D2 e D3, depois bexiga 66 e 65. Então veio aquele paciente com alteração, que eu percebi que tem alteração de água a nível de meridiano de bexiga. Ou algum transtorno na mão também a nível de 5º dedo, yang. Eu escolhi para aquele paciente o Tai Yang, certo? Então em D2, ele vai estar nesse nível aqui externo. Você até pode estar fechando um pouquinho a mão, que é na primeira preguinha. Vamos identificar. É importante a localização, porque muitas vezes né, tem um desenho ou tem um atlas, mas pode causar confusão. Então a gente tem que saber que está na parte yang. E nessa mudança de cor de pele, ó. Transição da pele do dorso para a palma da mão, do lado ulnar da mão, na extremidade ulnar da prega de flexão da 5ª articulação metacarpolongiana, quando a mão está semicerrada, tá? Mas nada mais é que isso. 2. E o 3 é quando passa a voltinha. Então, aí o 66 e o 65. Ele vai estar correspondendo, né, ó, 65 e depois 66. E a nível do 5º dedo, na margem ungueal, aí já vai ser o 67. Um é aqui e o outro é aqui. Então, 65 e 66. Faz a mesma voltinha que faz a mão. Tá? Então, ó, 66. Na mudança da cor da pele. Ó, 65 e 66. Dependendo da sensibilidade, você tem que ir com mais cuidado com a agulha, né? Porque tá no 5º dedo do pé. Então, são regiões, geralmente, que tem muitas terminações nervosas, então elas ficam mais sensíveis. Por isso que eu vou estar usando o laser com vocês hoje. Aí vamos agora puxar o yang. TA2, no dorso da mão, entre o 4º e o 5º dedo, na junção da pele da palma e do dorso da mão. Então, aqui, ó. E aí você pode... É mesmo nessa membrana. Inclusive, nós temos pontos extras que vão em todos os dedos, bem nessa junção. Nós usamos muito para problemas de artrose nas mãos,
Somente o TA2 é mais específico para esses problemas entre esses dedos. Trata tanto do quinto dedo como do quinto, do quarto e do quinto dedo. Agora, o TA3, ele vai ser na depressão entre o quarto e o quinto dedo, osso do metacarpo. Então, ele vai ser um pouquinho mais acima. Então, você desliza, pode ir com a ponta do dedo. Tem. Ó, você vai reto. E aí, se você for com a ponta do dedo, você vai perceber que ele vai cair. Ó, num buraco. Tá? Vamos fazer na prática. Tá? Então, são pontos pertos, porque é uma sequência Yong e Yu. Já o VB43, ele vai ser também entre o quarto e o quinto, na mesma membrana, só que no pé. Percebem? Foi do externo, que é Yang, agora tá indo pro mais interno. Tá? A segunda camada. O 41, ele vai estar na depressão lateral do quinto tendão, né, que é correspondente ao quinto dedo, a nível de músculo extensor comum dos dedos. Então, você pode pedir para a pessoa estender assim o pé, que aí você vai achar mais ou menos nesse nível. Então, um ponto é aqui e o outro faz assim. Ó, é bem aqui. Geralmente é um ponto sensível. Agora, o IG2, então nós começamos aqui na parte lateral, com ID, agora vamos para essa parte medial do IG. Na verdade ele corresponde, só que ele é mais interno. O ID não é aqui, faz essa junção daqui e aqui. Agora o IG é o IG2 e o IG3 aqui. Agora o E44, ele vai ser entre o segundo e o terceiro afalonge proximal. Então, aqui. Porque aqui é nível madeira e aqui é o nível de terra. Aí você achou. Esse daqui você põe 3 dedos do paciente, né? Aqui no pé não dá para saber o T-sum, mas é mais ou menos para cá, no mesmo nível. Aí vamos ver na prática. Tá? Aqui, ó, você achou um, aí você põe 2 T-sums do paciente, seriam 3 dedos do paciente, e aí você acha mais ou menos nesse nível. Tá? Então paramos aqui, tá? Na parte Yang. Lá para a parte Yin. Então primeiro vamos falar sobre o Tayin, constituído do P9, P10, baço pâncreas 2 e 3. O 10, nós colocamos agulha, apesar de ser uma região sensível, ele está bem nessa região, ó, senar bem no meio, ó, é o P10. Tá? Então aqui você vai balançar bem a agulha para colocar e deixar a pessoa com a mão bem relaxada. Aí o P9 vocês usam bastante, né, para aqueles protocolos de insônia, o triângulo do Buda, né, da tranquilidade. Então o P9 é bem nessa região onde passa a artéria, né, radial, e a gente tem que tomar bastante cuidado para estar colocando também, balançando bem o mandril para afastar as estruturas, né, e pegar só o ponto. Então esse conjunto, ó, P10, P9. Tá bom? Agora no baço pâncreas 2, eles falam que o 2 e o 3 é como se fosse a joanete. Então um ponto é antes da joanete e o outro é depois da joanete. Aqui e aqui. Também nessa mudança, nessa transição de cor de pele, onde muda, né? Aqui geralmente a pele é mais grossa, né? E aqui é mais fina, tá bom? Aqui. Então trata também problema de joanete? Também ele vai estar tratando. Além de o elemento terra com o elemento metal, porque aí a gente está falando de pulmão com baço, pâncreas. Tá bom? Então esse é o conjunto. Então a gente vai tratar esse nível. Então, se vocês forem pensar, vocês vão tratar problemas respiratórios com P9 e P10 e ao mesmo tempo problemas de sistema imunológico com baço pâncreas 2 e 3.
Agora sim, o PC, ele tem, dependendo do autor, ele traz, o PC é o pericárdio, às vezes teste de circulação sexo, então tá o CS, então tem essas duas siglas. Então vocês têm que estar sempre em mente que pode ser PC ou CS, é a mesma coisa. Tá? Porque dependendo do autor, muda. Esse você vai localizar assim, no centro da palma da mão, entre o segundo e o terceiro osso metacarpo, onde a ponta do dedo médio toca a mão. Então, às vezes, a gente faz isso com o dedo médio, às vezes com o dedo mínimo, dependendo do ponto. Nesse caso, o dedo médio vai cair mais ou menos nessa região, se aperta, é um ponto sensível. Aí você vai encontrar o PC8, pericárdio 8. É bem sensível, né? Principalmente quem tem alguma, né, alteração do elemento fogo em algum sentido, tem. É bem forte mesmo. Também, lógico, se for realmente é o caso, a gente coloca agulha também, com todo cuidado. O PC7, ele vai estar mais cuidado ainda, né? Está entre os flexores, então ele vai estar aqui bem no meio. Então, se a pessoa tem um acometimento, ou seja, uma síndrome do carpo, dificilmente ela vai suportar no mesmo lugar. Então, se ela tem uma síndrome do carpo a nível de lado esquerdo, de punho esquerdo, eu ponho no lado direito. Então, aqui nós temos o túnel do carpo, aqui bem dentro. Então, é um ponto muito local. Então, de repente, você pode estar colocando um stipper aqui, mas uma agulha você tem que tomar mais cuidado se já está acometida a região. Então, a gente vai para o outro lado. O F2, ele vai também estar aqui, ó, bem nessa junção entre o primeiro dedo e o segundo. Só que ele tem uma direção. Tanto com laser como com agulha, a gente direciona pro hálux, o dedo maior. Tá? Então, em vez de direcionar para cá, a gente direciona pro hálux. Tá? Então, se a gente fizer... Porque assim, o F1, ele começa aqui. Aí, se eu usar o F2, ó, F1 aqui, o F2 aqui, direcionando para o F1, eu estou sedando. E o F2 já é um ponto de sedação. Então, se eu quero realmente potencializar essa sedação, porque a madeira está muito alterada, em excesso, eu faço isso com a agulha ou com laser. Em vez de usar o laser assim, perpendicular, como eu fiz na Adriana, eu poderia direcionar para o início do meridiano para potencializar. Então, se eu fizer uma sedação assim, equivale a várias sessões de acupuntura. Porque eu estou potencializando. Em vez de eu colocar uma agulha neutra, estou dando um estímulo mais forte de sedação. Então, eu direciono para o início. Tá? Agulha ou laser. E aí vai potencializar. O F3 vocês estão acostumados a colocar a casa do 4 portões, é um dos pontos, né? Então vai estar entre o primeiro e o segundo, aí você vem, antes de chegar essa junção de parte óssea de metatarsos, vai estar nesse nível aqui, o F3, tá? Então usa o F2, se você realmente quer sedar, ter certeza que está em excesso a madeira, eu uso já direcionando para cá. E o F3 também, ele é um ponto fonte, mas também você potencializa numa sedação colocando na direção do F2 também. E aí você vai dobrar o efeito. Como que eu vou aplicar a agulha num lugar que fica contraindo então, frequência? Aí eu uso o laser, porque o laser, ele vai ser seguro nesse caso, porque como tem essa contração contínua, se sair um pouquinho do lugar fora o laser, tudo bem, você vai estar colocando para baixo, para margem de retina, ou com uma cromo. Já a agulha realmente é perigoso, só se realmente a pessoa falar que tudo bem se ficar um hematoma, porque quando há contração, você pode até pôr a agulha, mas pode vir a deixar um hematoma, por conta da contração. Não, a agulha vai estar aqui, mas aí o que acontece? Ao redor vai ter uma contração e vai apertar a agulha. Então isso pode causar uma constrição local, uma vasoconstrição e gerar um hematoma. É como uma pancada, né? Você bate, aí por segundos, né, teve uma vasoconstrição muito forte, traumática, que gera um hematoma. E a agulha pode causar isso também se a pessoa
contrair ou mesmo gesticular. Às vezes a pessoa, você coloca as agulhas, você orienta que ela, né, fique parada, mas ela começa a falar e ela esquece. Aí ela contrai, levanta a mão e aí pode acontecer sim do hematoma.